Olá a todos, muito bem-vindos novamente à Live Universo Bipolar. Eu tô com alguns probleminhas aqui no meu Instagram hoje, eu não tô conseguindo tirar os comentários e acabei encerrando a live com a que eu havia iniciado anteriormente. Mas vamos ver como é que isso vai ser, porque os comentários vão ficar na frente do convidado se eu não conseguir tirá-los. Mas, bom, quem está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essas lives acontecem aos domingos, das 7h30 às 8h30, e tem o objetivo de nós respondermos as perguntas de vocês sobre diagnóstico diferencial, tratamento e aspectos da psicoterapia associada ao manejo do transtorno bipolar. Cada domingo eu tenho aqui alguém convidado, psiquiatra ou psicólogo que trabalha nessa área, que tem uma experiência no manejo da bipolaridade e que traz para a gente um pouco da sua experiência clínica e prática na sua região de trabalho, né? São pessoas de vários lugares do Brasil, contando um pouquinho sobre as dificuldades, sua trajetória no manejo desses quadros. Hoje eu vou ter aqui uma psicóloga muito querida, Ronizete, que tem uma experiência larga nessa área e que vai poder trazer para a gente um pouco da sua experiência. Se vocês tiverem dúvidas aqui nesse balãozinho de interrogação, vocês podem mandar as perguntas e a partir delas que a gente vai conduzir a conversa. São lives não programadas, a gente não combina nada com o convidado. Olá. Olá, acho que estava o contrário. Agora sim. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo Que ótimo. bom. Boa noite a É, todos. Me perdoa, assim, às vezes aparecem uns bugs aqui, eu não consegui tirar os comentários, a hora que eu vou para a live apaga, então vai ficar ali um pouquinho embaixo da sua imagem, mas depois quem for assistir no YouTube, isso não aparece, então não vai ter problema nenhum. Não, problema nenhum mesmo. Bom, conta pra gente então um pouco sobre você, sua trajetória nesses aspectos da bipolaridade. Sim. E você estava falando, né? Você tem as lives a cada dia, um domingo com psiquiatra, um domingo com psicólogo, e são todos de regiões diferentes, o que é muito bacana. E eu estou aqui no Espírito Santo, em Vitória. Estou Uhum. aqui, né, moro aqui já há algum tempo, sou mineira, moro aqui já há 20 anos, estou há bastante tempo. Sou a Ronizete, como você bem apresentou, e trabalho com a psicologia clínica, atendendo online, eventualmente atendo presencialmente, mas são casos em que eu estou na cidade de algum paciente, então aviso, vou estar na sua cirurgia, vamos marcar presencial uma consulta, uma oportunidade de conhecer pessoalmente, ou às vezes uns pacientes aqui de Vitória, é, ocasionalmente eu marco uma consulta presencial para ser um pouquinho. Prioritariamente os atendimentos são online. Eu já queria ser psicóloga há muitos anos, né, desde a adolescência, como muitas colegas minhas, mas eu trilhei um outro caminho para chegar na psicologia. Eu me formei em secretariado executivo bilíngue nos anos 2003. Fui trabalhar na indústria, onde trabalhei até 2019. Depois eu fiz pós em comunicação, porque assumi funções nessa área. E, por fim, fiz psicologia, na hora certa. A gente vai percorrendo alguns caminhos, né? Mas tem um momento que, não, agora é o momento certo para mim e para as condições todas daquela ocasião. Eu comecei a ter também casos graves, mas pacientes enlutados ou em cuidados, comecei atendendo esses pacientes. E foram encaminhados para mim pacientes com depressão resistente, naquela época chamávamos assim, né, de depressão resistente, mas investigando poderia ser outras coisas também. Eles não tinham conhecimento de transtorno bipolar.
A gente não aprende na faculdade sobre os transtornos de forma profunda. Aí a primeira questão a gente precisa buscar o conhecimento. Porque o transtorno bipolar, ele tem características biológicas muito marcantes, gente, tem particularidades muito exclusivas da patologia, e se a gente não tiver esse preparo, o acompanhamento não acontece, o paciente não evolui. Eu era recém-formada, então foram casos bem difíceis que eu busquei, foi aí também que eu acabei conhecendo o trabalho, fazendo os cursos e aperfeiçoando, né? E tem sim, E você ia fazer uma aproveitar que tem uma pessoa perguntando, né, sobre esses subtipos, ela pergunta sobre o transtorno bipolar tipo 1. Acho que já cabe aí você introduzir para quem ainda não está familiarizado com esses termos, né? Isso não é exclusividade do transtorno bipolar, a gente tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a gente tem várias neurofibromatose tipo 1, tipo 2, tem várias doenças que têm essas subclassificações. Eu acho que vale a pena iniciar para clarificar para quem não está muito afeito dessas classificações. ótimo, ótima pergunta. E exatamente foi o que aconteceu com o meu paciente com transtorno bipolar, a bipolar do tipo 1. Eu não sabia também o que que era, né? Bom, fui aplicando e com supervisão, a gente tem ali o espectro do bipolar, que a gente ouve falar muito é o transtorno bipolar do tipo 1, em que quando o paciente está ativado, e eu gosto de explicar para os pacientes assim, olha, o seu cérebro ele pode estar ativado ou desativado, ou ativado e ativado ao mesmo tempo. Quando ele está ativado, se alguém tivesse do lado, é, deu um start na banca, todas as funções psíquicas do seu cérebro, do seu organismo, na verdade, as funções elas vão se alterar para cima. Então, no Só, transtorno bipolar tipo 1, oi, só um minutinho, porque tem um pessoal claro. comentando aqui. Agora, o bom desse lado é que a gente tem isso, né? As pessoas estão comentando que a sua internet está cortando. Não sei se tem como você trocar a Ah, sim, rede. eu vou colocar então nos móveis. Tá bom. Acredito que vai ajudar aqui, né? Peraí. Excelente, que aí fica perfeito. Eu achei que fosse só aqui para mim, eu falei, eu vou esperar alguém comentar, Aham, porque a gente ótimo, que nunca bom que sabe falaram. onde que está acontecendo o problema, né? Então eu falei, vou esperar se alguém comentar. Então não é para mim somente mesmo, né? Bom, então vamos aguardar que ela está trocando a rede por conta de uma dificuldade de internet. E o assunto que ela vai discorrer agora é exatamente sobre a diferenciação entre bipolaridade tipo 1 e tipo 2, para quem não está muito familiarizado com esses termos, né? Entender um pouco dessa subdivisão, que é uma divisão didática, né? Uma divisão inventada, e tudo aquilo que é inventado pelo ser humano, é, ele tem falhas, né? São classificações que são artificiais, então isso pode ter algum grau de dificuldade, porque nem sempre é fácil separar, em alguns casos, o que que é tipo um, o que que é tipo 2, justamente porque as apresentações da natureza não leem o livro. Então, a gente tem alguns quadros em que a gente pode sim ter. No livro parece muito simples, mas na prática isso pode gerar algum tipo de dúvida. Então vamos ver aqui se eu consigo aqui. Eu vou convidá-la novamente, porque ela acabou caindo, e aí ela vai conseguir falar um pouquinho sobre isso. Então, para quem está aqui pela primeira vez, quem está falando aqui comigo hoje é a psicóloga Ronizete, do Espírito Santo, que trabalha com transtorno bipolar e vai falar um pouquinho, está aqui com a gente.
Pronto? Mas acabei caindo aqui. Será que melhorou? Agora eu acho que melhorou. Ah, que bom. Vamos lá, vamos retomar aqui. Isso. Eu parei as funções se alteram, né? Tanto do organismo, as funções cerebrais se Isso, alteram, a gente né? estava falando sobre a diferenciação do tipo Ok, um, do tipo 2. isso. Então, no tipo um, essas alterações, elas são mais evidentes, até para quem não conhece aquela pessoa. Tudo fica alterado para muito além do normal. O que fica além do normal? Necessidade de dormir? Não tem. A pessoa pode passar várias horas, até dias sem dormir. Impulsividade, essa impulsividade pode ser para compras, para jogos, para uma irritabilidade maior, mas é uma irritabilidade muito intensa. Então, tudo fica muito exagerado, os comportamentos muito exagerados e causando prejuízos muito importantes na vida dessa pessoa, podendo também ter sintomas psicóticos, ter necessidade de internação, coisa que não acontece no transtorno bipolar do tipo 2, que é o mais frequente que a gente tem aí de 5 a 8% da população. As pessoas têm uma falsa ideia que, por ser, bom, então se o tipo um é mais intenso, então o tipo 2 ele é menos grave? Não, é grave também, e talvez na prática a gente perceba que os prejuízos são tão grandes quanto. Por quê? Leva-se muito tempo para perceber que aquela pessoa tem aquele diagnóstico, porque parece que é tudo normal. Então, a pessoa está parece uma certa estabilidade, mas há momentos, a vida está funcionando, está trabalhando, está estudando, está se relacionando, mas as funções cerebrais, elas estão também ativadas. Então, aquela pessoa tem um humor também que é algo mais irritante. E também apresenta comportamentos disfuncionais. Que comportamentos são esses? Uma maior propensão para gastos, uma maior impulsividade. Só que isso se torna mais crônico e o diagnóstico não chega, enquanto isso a pessoa vai tendo prejuízos. E tem pacientes que falam assim, não, mas a minha vida está tudo bem, está tudo normal, nada está acontecendo. Não, está acontecendo, mas você não esteja percebendo esse prejuízo. Então, na terapia, a gente precisa, primeiro, fazer o mapa da bipolaridade com esse paciente. Uma das primeiras coisas que a gente faz é isso, o mapa da bipolaridade. Como funciona a sua bipolaridade? O que isso significa para você? O que é o transtorno bipolar na sua vida? E muitos pacientes, ainda que esteja com o insight preservado, ele não vai ter tanta dimensão de prejuízo. Quando eu parei de falar com aquela pessoa, quando eu briguei com aquela pessoa da família, quando eu falei coisas que hoje eu não falaria, mas não porque não faz muito sentido hoje, mas porque foi agressivo, porque foi desproporcional. Quando que os meus pensamentos eles estavam muito alterados de uma forma que a minha percepção dos fatos elas se alteravam completamente. Uhum, uhum. Não, é isso mesmo, né? Assim, e cabe às pessoas não se compararem entre si, porque é isso, como são divisões arbitrárias, artificiais, criadas pela ciência, ela engloba, às vezes, um conjunto muito grande de variações ali dentro. Então, às vezes, ser diagnosticado com tipo um, você pode ter sintomas psicóticos, mas você pode não ter. Você pode ter agressividade extrema, inclusive física, mas você pode não ter esse sintoma. Na impulsividade, no tipo um, às vezes fica muito descrito nos livros os gastos, o álcool e a questão das drogas. E às vezes a pessoa se assusta porque ela fala: Eu nunca usei drogas. Então eu não Uhum, tenho este diagnóstico. E não é bem assim que funciona, porque nos diagnósticos espectrais
você vai ter combinações de sintomas de formas muito variadas, compondo a diversidade da expressão humana do nosso dia a Exato, dia, né? E às vezes isso exato. estigmatiza de uma certa forma, né? Às vezes a pessoa vê num filme e aí aquele personagem diz que tem transtorno bipolar tipo 1, ou às vezes nem fala sobre isso. Em geral, eles não falam sobre subtipos em filme. Em filme, geralmente é tipo 1, mas mesmo assim, aquele tipo 1 pode não ser o seu tipo 1, né? Exato, é verdade. Você falou algo aí que tem muito a ver também com a personalidade, né? A forma que essa pessoa funciona. Né? No mapa da bipolaridade, eu gosto de paralelamente trabalhar o mapa da bipolaridade junto com o mapa da vida. Porque, enquanto isso, o que que é o mapa da vida? Vamos olhar para o seu até o ponto que estamos hoje, o que está acontecendo na sua vida, o que é importante para você, como é o seu funcionamento, como é o seu temperamento, né, as suas características, bases, que torna você, que é importante para você. Então, agora vamos olhar ali para o transtorno bipolar na sua vida. Então, vamos andar junto aqui para você entender bem que é o transtorno e o que são as suas características. Eu tenho pacientes que não sentem tristeza na depressão. E tristeza, claro, não é um sintoma típico da depressão, não caracteriza por si só a depressão. Mas é comum as pessoas ficarem. É comum que a pessoa com transtorno bipolar sinta tristeza, mas eu tenho pacientes que não sentem tristeza. Eu tenho pacientes que não têm a impulsividade para a compra. A impulsividade vai ser para outra coisa, para comida, para jogo. Então, essa variabilidade que é muito sutil, é importante que a gente já vá tomando nota desde os primeiros contatos com aquele paciente e vai junto com ele entendendo o funcionamento dele. Porque tem uma coisa interessante também para lá, doutor Diego, que eu observo, que os episódios também podem ser diferentes, né? O episódio, essa pessoa está em tratamento, que é muito bom, porque à medida que a gente vai evoluindo na parte medicamentosa, que o paciente vai se conscientizando mais do trabalho que precisa ser feito, de eu preciso cuidar da minha rotina, eu preciso fazer atividade física, cuidar do meu sono, a expressão da doença ela vai se modificando. E também a forma que o paciente lida com os sintomas. O paciente pode estar sintomático com ativação para cima e, de repente, ele está num ambiente social, sentindo a irritabilidade, mas ele, por ele mesmo, ele já conhece. Eu preciso de um tempo, eu preciso me afastar, eu preciso fazer aqui algumas correções cognitivas, né, que a gente trabalha na terapia com pacientes, que é reestruturação cognitiva. É um paciente que Uhum, pode ter uma tendência a fazer interpretações equivocadas do ambiente, das situações. Então, é um uhum. aprendizado. E assim, em geral, a mania que só acontece, que é uma energia cerebral muito aumentada, extravagante, exagerada demais, ela entra na vida da pessoa, rasgando a vida da pessoa. Então, em geral, é episódico. Você tem um período de mudança de atitudes, onde os próprios familiares percebem o início da crise e esses comportamentos, causam muitos prejuízos claros, né? E na bipolaridade tipo 2 acho que esse é o grande problema, porque ela entra na vida da pessoa sorrateiramente, reforçando é, gostos e desejos e vontades que são da própria pessoa. Então, é muito complicado quando tem um aumento de energia para trabalho, ou para Uhum. estudo, ou para música, para esportes, para atividades
e coisas que a pessoa de fato gosta mesmo, já é do seu feitio. Então aquilo é intensificado e é muito mais ardiloso, porque se uma pessoa não é sexualizada e fica sexualizada, é muito fácil, de uma certa forma, que os familiares percebam que algo não está normal, ou ela não usa substâncias e fica muito clara a busca por substâncias, ou ela gasta muito pouco e fica muito claro, ela não é religiosa e fica hiperreligiosa. Agora, o grande problema é que na bipolaridade tipo 2, entre as depressões, se intensificam buscas por coisas que, em geral, a pessoa já tem um próprio interesse, né? Tem uma pessoa Sim, perguntando assim, como diferenciar uma pessoa com TDAH e depressão de alguém com transtorno bipolar? sim. Só um ponto importante do que você acabou de falar, que existe também um reforço social importante que a gente não pode esquecer. Então, pessoal, olha, se você que tem o transtorno bipolar do tipo 2 e começa a querer socializar mais com seus amigos, um pouquinho além da conta, se está mais hipersexualizada, então você pode ser vista como, nossa, isso aí, agora sim, você tem que aproveitar a vida mesmo. Nossa, você está trabalhando muito, está muito produtivo, que bacana, que bom que você está assim. É um reforço, então aquela pessoa interpreta isso como algo assim, agora que eu estou bem. Uhum. Agora que está tudo funcionando para mim. Então, isso também é ardiloso. E para a gente é um trabalho de mostrar para a pessoa, embora isso pareça bom, é o canto da sereia. Porque eu Uma acho que a hora isso vai. pessoa, ela tem que se olhar, né? A bipolaridade tipo 2, ela tem que ser tem que ser vista numa linha longitudinal individual da própria pessoa, onde eu tenho as depressões, e entre as depressões eu tenho os aumentos de energia daquela pessoa, né? Que às vezes Uhum, é com humor eufórico, levemente eufórico, mas ele é eufórico. Às vezes é com humor irritável, briguento, querelante. Às vezes é com dormir menos, às vezes é com pensamento agitado, às vezes é com impulsividade. E quando é com impulsividade, é isso que você falou, né? A produtividade. Então a pessoa tem que entender a sua história ao longo da vida, porque é depois desses períodos que as depressões aconteceram, né? Então uhum, ela tem que relativizar, porque quem está fora não entende essas questões e vai ver um recorte muito grosseiro de alguém que está bem, né? exato, exato. Voltando à pergunta, então, da colega, deixa eu ver se eu entendi. Como identificar o transtorno bipolar no paciente que tem o TDAH e também tem depressão, é isso? Na verdade, eu acho que ela quer diferenciar, porque assim, muita gente tem a falsa concepção de que TDAH tem pensamento acelerado, que tem dificuldade de dormir. A internet, ela contribuiu muito para assim, né? É aquilo. As pessoas, elas podem distorcer tudo que elas quiserem na internet. Então, se você quiser Uhum, falar que substância é bom, você vai achar um perfil que a pessoa diz que a maconha é boa, que a maconha melhora a cognição e mostra estudos e tal. Então, a gente tem que se blindar até disso hoje em dia, né? Então, eu acho que é. acaba acontecendo das pessoas caírem em perfis que trazem descrições clínicas que não são realmente aquilo que são, né? Mas a Uhum, dúvida dela é assim, uma pessoa que tem depressões e TDAH, e o quanto, como diferenciar isso de uma bipolaridade, então, né? uhum, sim. Interessante, porque é um diagnóstico que pode se confundir, chegar para a gente, né, como fui diagnosticado com TDAH, e aí a gente investigando, claro que o TDAH, por ser também um transtorno do neurodesenvolvimento, de forma geral, a gente sempre precisa olhar para a história do indivíduo como um todo, para todas as patologias, independente se é do neurodesenvolvimento, se é um transtorno do humor. Mas tem especificidades muito interessantes que vão diferenciar um do outro.
No transtorno bipolar, a gente vai estar observando muito os episódios de variação de humor. No TDAH, isso não acontece. A gente vai olhar para os fatores mais neurocognitivos, desatenção e também para a hiperatividade. Então, tecnicamente, eu gosto de ir marcando assim, sintomas, e vou, isso tem, isso não tem, isso tem, isso não tem, fazendo aqui um joguinho mental para depois eu evoluir para outras bases, como história familiar, o histórico de vida, as alterações, como o transtorno bipolar, ela tem esse ciclo, né, dos episódios, então vou tentar encontrar esses episódios. Eu não encontro isso no TDAH. Eu vou encontrar mais algo muito específico relacionado às funções cognitivas, né? Atenção, desatenção, concentração, outros aspectos. Isso acontece também para o transtorno bipolar. Eu vou olhar para isso, vou, mas a finalidade é outra. Uhum. E E, eu acho que cabe muito lembrar as pessoas que, em geral, o TDAH é uma doença da infância e que se resolve, na maior parte dos casos, na vida adulta. Isso pouca gente fala nas páginas que trabalham com isso, né, sobre TDAH do adulto, que é bem raro, e que a principal causa de dificuldade de atenção no adulto não é o TDAH. São sintomas ansiosos ou sintomas depressivos ou o próprio transtorno bipolar, e que são a esmagadora maioria dos casos. O grande problema, então, é que se for, por exemplo, uma depressão com problemas antecionais, as pessoas, ao invés de entender a doença depressão como principal e tendo dificuldade de atenção dentro de si, elas quebram o quadro no meio e falam duas doenças, depressão e uhum, TDAH. E essa questão da comorbidade, essa forma de enxergar comorbidades, ela é extremamente nociva porque os tratamentos podem se piorar entre si, né? Enquanto que. uhum, E no transtorno bipolar isso é excepcionalmente complicado porque o transtorno bipolar tem sintomas que podem parecer várias outras coisas. Se eu fatiar isso e eu vou ter uma pessoa com 5 diagnósticos e um quadro que jamais será estabilizado, porque, na verdade, a doença ela nunca vai ser fatiada, ela é uma só. E quando a gente fatia e trata diferente, a gente está alimentando esse bicho de coisas que ele não poderia se alimentar. uhum, exatamente. Agora deu uma travada aqui grande para mim. Agora eu já não sei se foi aqui, se foi aí. Você não está me vendo? Então tá parado. Você tá me vendo Oi, bem? eu tô. O meu tá parado, a minha imagem? É, a sua É. imagem para mim tá parada, mas eu tô te ouvindo. Ah, tá. Bom, vamos ver se volta. A sua imagem estava oscilando, o áudio também, mas eu acho que de forma geral tá dando para ouvir. Se não tivesse, eu Voltou, estaria, teria interrompido e voltou. tudo, né? Então, assim, voltando a essa parte, então, assim, cabe então tomar muito cuidado com isso, tá? Porque hoje em dia tem uma, assim, todo mundo virou TDAH na internet, a gente vê as pessoas batem no peito, ai, porque eu tenho TDAH, nananã, esse tipo de coisa. E isso é uma certa, é um estigma, porque as pessoas não querem ter depressão, não querem ter ansiedade, não, elas, é um estigma disfarçado, né? Porque Uhum, elas estão comunicando uma coisa que elas estão romantizando um diagnóstico que o verdadeiro TDAH também não é nada simples. Não é nada romântico, não é nada legal, é extremamente sofrido para quem de fato tem, né, esses quadros. E lembrar quando as pessoas dizem assim, no TDAH tem hiperatividade e tem impulsividade, né? Então veja, gente, a impulsividade do TDAH não é uma impulsividade planejada.
por exemplo, gastos, sexo, trabalho, exercícios. Às vezes a gente vê umas descrições na internet e você fala, meu Deus do céu, dá vontade de ir lá e fala, para, por favor, só para. Porque não é assim, né? É uma impulsividade não planejada, é ali do dia a dia, é uma impulsividade de rebater uma resposta, de falar uma coisa na hora, sem pensar, enviar um e-mail sem refletir. Não é essa mesma impulsividade que a gente está falando dos transtornos de humor, e aí a gente vê essas confusões imensas, né? Assim como a agitação psicomotora é um pouco diferente também nos dois quadros. Então, assim, tem muitas coisas que tem que hierarquizar mesmo, né? Porque se a pessoa tem um diagnóstico de várias depressões, né, que não se estabilizam, e aí a pessoa tem entre as depressões euforia ou irritabilidade, junto com problemas de sono, junto com pensamento acelerado, junto com o aumento de impulsividade, que é essa planejada que a gente está falando, de obstinação, de hiperfoco numa coisa, a pessoa está oscilando entre hipomania e depressão, né? E essa dificuldade de concentração e essa agitação psicomotora, ela faz parte deste quadro mais complexo, até que se prove o contrário. Pode ser que sobre, de fato, um outro diagnóstico no futuro, quando esse primeiro quadro foi estabilizado? Pode ser, mas se a gente não fizer essa sequência, a gente fica extremamente perdido, até porque os psicoestimulantes pioram a oscilação do humor. Exatamente, exatamente. Uma pessoa perguntou como funciona o tratamento quando a pessoa tem os dois diagnósticos. Bom, da parte da psicoterapia, tanto a TCC, que é a abordagem que eu trabalho, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ser eficiente para os dois transtornos, né? É o padrão que a gente usa hoje para tratar as duas patologias. É importante a gente tratar primeiro o transtorno bipolar. Mas é claro, o paciente vai falar muito assim, olha, mas isso está me perturbando muito, eu perco os compromissos, eu não tenho, eu procrastino. Bom, isso vem também do transtorno bipolar, não necessariamente está vindo do TDAH. Então vamos estabilizar, vamos cuidar do seu humor. A parte medicamentosa, né, fundamental, ela é mandatória. Vamos estabilizar o humor e vamos usar as técnicas cognitivas que temos para trabalhar aqui, transtorno bipolar. E você vai perceber que também vai te ajudar nisso que está te incomodando, que é a procrastinação, que é a dificuldade de se lembrar de memorizar. Por que está com dificuldade de memorizar? Porque a parte cognitiva ainda está colapsada de alguma maneira e pela depressão, né? Se a pessoa está num episódio depressivo. E aí a gente vai trabalhar fazendo um esquema de tratamento de forma a estabilizar esse quadro e a consequência vai para os dois quadros, tanto para o bipolar quanto o TDAH. Mas isso é um processo. Falando assim, parece que, nossa, então é só isso? Não, não é só isso, não. É, é importante dizer que é um caminho que tem jeito, mas ele não é simples, é muito trabalho, e é um trabalho feito com várias pessoas, psicólogo, psiquiatra, outros profissionais que estão envolvidos aí no tratamento também, que podem estar envolvidos, e que pode levar muito tempo. Inclusive da parte da psicologia, da gente trabalhar as motivações do paciente para o tratamento. Porque o paciente ele chega de muitas maneiras. Tem paciente que chega para obter um diagnóstico. A conduta é uma. Tem paciente que chega para tratar o diagnóstico que recebeu, ou para dar uma continuidade. De toda maneira, eu preciso entender qual o nível de motivação desse paciente, porque isso faz muita diferença no tratamento. Então, se o paciente está no nível ali de pré-contemplação, eu sei que está acontecendo alguma coisa, mas eu vim aqui na terapia porque minha esposa foi para eu ouvir.
Então, as estratégias com esse paciente vão ser outras. Eu preciso entender os valores de vida, o que que é importante para essa pessoa, o que que ela quer conquistar. Eu preciso me vincular da maneira que é possível. E eu vou entrar com estratégias que ele seja capaz de sustentar, senão ele sai da terapia. Não adianta eu trabalhar com esse paciente de ativação comportamental. Se ainda não está preparado, não quer nem Uhum. aceitar o diagnóstico. Então, tem etapas do tratamento. Por isso que pode levar tempo, mas é um trabalho que vale a pena. E é importante a gente fazer juntos. É porque eu acho que assim, quando a pessoa tem um transtorno bipolar tipo 1 e tem uma crise, um episódio de alteração muito claro, aquilo de uma certa forma fica muito delimitado na vida da pessoa, o que que é a doença e o que que não é. Mas isso é a minoria da minoria dos casos. A maior parte das vezes a pessoa está imbricada, né? Ela está enovelada com o seu quadro. E às vezes eu já passei por situações em que a pessoa, depois de meses, ela percebe que tinha um sintoma que ela não percebia que ela tinha, porque ela não imaginava que aquilo fosse um sintoma. Porque na realidade a pessoa, a gente não nasce com um livro na nossa frente dizendo, ó, esse comportamento é assim, esse é assado, isso é sintoma, isso não é. A gente simplesmente vive do jeito que a gente consegue ser, porque sintoma não avisa, ele só entra dentro da gente e faz a gente se comportar de um jeito ou de outro. E aí eu lembro de um Uhum. caso que o paciente diz, ele foi na terapia aprendendo. Primeiro que quando ele entrou na terapia, ele não tinha magnitude do que era o transtorno bipolar, né? Tudo bem, a gente não está querendo dizer que transtorno bipolar é uma coisa horrível, que vai acabar com a vida da pessoa, não necessariamente assim. Tem casos que são muito, realmente, podem trazer prejuízos gigantes, tem outros que podem trazer prejuízos silenciosos, tem outros que podem trazer um pouco de prejuízo, depois menos, depois um pouco mais, um pouco menos, né? E aí ele entra numa terapia. E aí ele achou que na terapia ele ia falar o que aconteceu na semana passada. E a terapia cognitiva comportamental absolutamente não é assim, né? Ela vai traçar um mapa primeiro do que é o seu diagnóstico e quais as vertentes e nuances que ele tem. Depois ele vai Exato. para traçar um mapa do que você faz na sua vida, em termos de sono, sua saúde física, a relação que você tem com o seu parceiro, se houver, com o seu trabalho, com a sua espiritualidade, com os seus princípios de vida. Então, vai mapear todos esses pontos, né? E aí ele foi fazendo isso na terapia, ele achou muito interessante porque ele não conhecia essa modalidade de terapia. Até que ele foi conhecendo mais sobre o sintoma e depois de um tempo ele falou, olha, tinha um sintoma que tinha lá, que a doutora, a psicóloga sempre falava assim, ah, isso aqui. Aí eu falava, não, isso não, isso não. Depois eu fui parar para prestar atenção, eu tenho isso, né? E qual que era o sintoma? Que interessante que era, né? Era um sintoma que era uma esfera da grandiosidade, né? E esse sintoma, na realidade, levava essa pessoa a mentir grandiosamente. Então, no trabalho Uhum. dela, alguém falava assim: ah, isso aqui você conhece? Aí a pessoa falava assim: conheço, eu atendi um governador. Na área do direito, né, na advocacia, aqui no nosso escritório, eu atendi um governador, muito não sei o quê, o caso era assim e tal, muito mais complexo do que o seu, mas a verdade tranquila, a gente resolveu e a gente fez dar certo, e não, e não era verdade. Isso era reiteradamente, né? E é interessante porque depois com a psicoterapia ele caiu a ficha que, na verdade, ele não precisava fazer isso, né? Isso foi sumindo ao longo do tempo e ele foi percebendo que ele expressava uma grandiosidade desta maneira, né? Desnecessariamente dessa maneira. Não tinha necessidade de mentir, de ter a impulsividade de mentir de uma forma grandiosa, porque ele poderia usar outras estratégias reais, baseadas na sua experiência, sem ficar criando histórias
para convencer e aumentar a sua autoestima e as suas qualidades e tudo, né? Então foi muito interessante porque às vezes a pessoa nega um sintoma de cara, mas depois ela passa a conhecer melhor as nuances do transtorno e ela passa a perceber que algumas coisas estão ali, né? Sim, sim. E quando tem uma rede de apoio que participa, a rede de apoio também ajuda muito nisso, né? Porque o paciente muitas vezes ele não identifica como um sintoma. Por exemplo, eu tenho uma paciente, aí um transtorno bipolar do tipo 2 que ela contou para mim que aconteceu algo muito engraçado com ela num estado de ativação, numa hipomania, que ela respondeu algumas mensagens no grupo do prédio que ela não faria de forma alguma no seu estado normal, mas ela só se deu conta que ela estava fazendo isso porque alguém comentou, tá? Olha, tá exagerado, não é muito você, você tá bem? A pessoa muitas vezes não percebe. Então ela não vê aquilo como um sintoma. E muitas vezes na terapia isso passa batido porque a pessoa não conta, então a gente precisa investigar para ajudar a pessoa a se entender, a entender a sintomatologia dela. Acontece algo assim, a gente vai norteando. A pessoa, tem alguém comentando isso, mas eu mesma não percebi, não. Então tá, vamos anotar aqui para ir observando. É interessante isso. E eu tô me recordando de um caso também, que a menina, ela num quadro de hipomania misto, né, em que o humor não era de euforia, mas sim de raiva extrema, de vontade de brigar, um senso de justiça forte, ela se envolveu também num conflito no ambiente universitário, e em diante daquela situação de tensão, né, que surgiu ali, de conflito e de pressão, ela também usou esse recurso de inventar uma situação, ela mentiu, uma mentira grandiosa novamente, dizendo: olha, é o seguinte, se vocês tomem cuidado comigo, porque eu sou filha de um juiz, meu avô é desembargador e não sei o quê, e criou, e aquilo assim, público, isso depois gera toda uma repercussão, porque no fim era mentira. Mas o cérebro leva muitas vezes a pessoa a emitir a grandiosidade, junto com a disforia, com a irritabilidade, junto com o pensamento acelerado. Então, assim, é muito delicado. Isso está numa régua que pode ir desde uma mentira verbal, em que daí eu falo uma coisa, como é o caso que eu descrevi, até uma situação em que eu posso agredir um policial, né? Assim, jogar álcool ou uma garrafa num policial, ou então empurrar uma figura de autoridade. Então, assim, e essas são nuances de uma mesma doença em vários graus, né? Sim, E a em pessoa vários graus. E assim, a gente não vai ver esse tipo, né, que a gente que está descrevendo aqui, com a frequência que as pessoas acreditam que vai ser. Uhum. E a pessoa Então, precisa conhecer aonde a cabeça dela é capaz de chegar, né? uhum, Porque às vezes a pessoa assim, o quadro assim, menos intenso, não vamos chamar de leve de hipomania, ele também é complicado, porque eu posso ir minando situações na minha vida, desde profissionais ou no ambiente onde eu me exponho e descobrem que eu estava mentindo, como o caso que eu citei, ou no ambiente de condomínio, como você colocou, e aí aquilo vai ficando marcado em relacionamentos que não se sustentam e eu perco uma pessoa bacana, ou até eu chegar numa situação realmente de mais exposição, né? Então eu tenho que saber uhum. onde a minha régua chega, porque é aquilo que eu vou ter receio, né? Eu falo, bom, é ali que eu não quero chegar e o meu tratamento ele tem que me ajudar a não chegar mais de forma nenhuma ali naquele ponto, né? Sim, e como que a terapia pode ajudar nisso, né? Eu tenho visto aqui as pessoas, né, como toda razão, com uma preocupação muito grande com os sintomas, né, com os episódios,
É, mas a gente precisa monitorar isso e a terapia pode ajudar as pessoas a lidarem com essas situações problemáticas. É claro que o paciente em mania ou hipomania vai ser muito difícil ter alguns contornos até para trabalhar, mas não é impossível, principalmente quando esse paciente ele já tem muito conhecimento do funcionamento dele. Então, coisas que são muito comuns, ambientes estressantes, os ambientes estressores. O meu trabalho, eu identifico, né, o paciente pode pensar, pode ter essa clareza, eu identifico que o meu trabalho, numa determinada época, eu posso entrar em colapso, eu posso me desestabilizar. Que época que é essa? Final de mês, tem que fazer muito fechamento de notas, né? Fechamento para pagamentos, isso é uma coisa que me desestrutura e pode me instabilizar. Então tá, você já sabe que isso pode acontecer. Como que a gente pode fazer para lidar com esse problema? Vamos tentar solucionar isso de alguma maneira, ou nos cercar que você consiga lidar com isso. É possível pedir ajuda para um colega? É preciso é possível combinar com o seu gestor uma substituição, um outro colega faça por você isso, e você assuma uma outra tarefa que seja que requeira menos de você nesse momento, e você não precisa falar o que está acontecendo com você exatamente. Aí entra outra estratégia da psicologia, que é ajudar as pessoas nas habilidades sociais, de negociar, de tratar de usar a comunicação a seu favor. Você não precisa contar o seu diagnóstico, mas você pode combinar. Eu sei, gente, que na prática isso pode não ser tão fácil, né? Mas na terapia a gente tem formas de ajudar essa pessoa e até entender as dificuldades. Não tem conversa no meu trabalho com o meu chefe. E com o seu colega? Tem. Será que é possível combinar com o seu colega algo? Olha, hoje eu não estou muito bem, essa semana para mim estou mais nervoso, estou muito ansioso, preciso de ajuda. Pode me dar uma Uhum, ajuda aqui? Será uhum, que. Então, são formas de lidar, né, nesses momentos. O mesmo vale para a depressão, para quando o paciente está mais deprimido. uhum. Pedir ajuda, habilidade de comunicar as suas necessidades, para colocar limites, para se preservar também. Não, É, hoje eu vou ficar aqui na minha sala, talvez eu almoce até na copa aqui do trabalho, eu não vou para o refeitório, porque vou estar diante de muitas pessoas, um ambiente muito iluminado, então eu vou ficar aqui na copa, só hoje, se possível. Estou trazendo exemplos práticos, porque eu uhum, sei que as pessoas passam por isso, e uhum. talvez isso possa ajudar também aqui quem está nos ouvindo. Então perguntando ali o seu endereço, né, é psironizete, arroba, né, psironizete Nunes, tá? Tem uma fala que eu acho importante, eu acho que eu tenho vontade de até fixar ela em todas as lives e vale a pena. As pessoas sempre entram, ainda mais hoje que os comentários estão abertos, né? Eu tenho depressão, minha depressão não melhora, eu tenho uma depressão que não melhora, a minha depressão mesmo com tratamento não melhora. Gente, em geral, quando as pessoas falam que têm depressões que não melhoram de jeito nenhum e não nada dá jeito e nada funciona, aquilo que você tem não é uma depressão, é um estado misto, tá? Por mais que você sinta e ache que tem depressão, na realidade, se for colocar uma lupa, você tem os sintomas depressivos, mas você também tem sintomas de ativação dentro da depressão. Isso é muito complexo porque nem sempre os sintomas são opostos. Por exemplo, esse é sintoma de depressão, esse é sintoma da mania que está junto no estado misto. Nem sempre é assim, eles se imbricam. Então, quando o humor triste da depressão está junto do aumento de energia da mania, esse humor triste fica muito potencializado. Então, a sensação que a pessoa tem é de angústia, de uma tristeza muito forte, de uma agonia, de um desespero, às vezes até de vontade de suicídio o tempo inteiro, porque viver com aquela sensação de tristeza forte não dá mais. E aí a pessoa, por estar sentindo o humor deprimido, ela acha que está em depressão.
O que mais? Às vezes, quando você tem a mistura dos dois polos, entra a ansiedade dentro do quadro. Então a pessoa fica com um exagero de medo das coisas. Aquilo que era simples, como ir ao mercado, torna-se avassalador, desesperador, ela fica frágil, ela fica uma pessoa medrosa, um cachorro medroso no canto da sala com medo de tudo. Essa mesma sensação é a sensação mental de quando a pessoa está, por exemplo, num estado misto do transtorno bipolar. Então, quando tem muita ansiedade, em geral, a pessoa está no estado misto, porque é uma energia aumentada junto do quadro depressivo. Pensamento em grande quantidade. A gente para e pergunta, como é que tá a sua cabeça? Para e pergunta na consulta. Não para a minha cabeça, não para de pensar. Vou assistir um filme e não consigo parar de pensar coisa ruim, coisa negativa, ou antecipação de coisas do futuro, da ansiedade. Então, assim, gente, dormir. A pessoa está indo dormir 2 da manhã, estando em depressão. Então, ela está ativada de noite. Então, é muito importante vocês lerem um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Vai resolver o problema ler ou saber? Não vai resolver o problema porque vocês, às vezes, não vão, por si só, mexer nos remédios de vocês. Não façam isso de forma nenhuma. Mas conseguir identificar se aquele quadro que você está tendo é um quadro que não vai melhorar com substâncias ativadoras antidepressivas nesse momento. E às vezes o profissional não está reconhecendo isso. E se não estiver reconhecendo isso, não adianta insistir com o mesmo profissional, porque se até agora, depois de meses, ele não identificou isso, provavelmente não vai identificar. Então, aí, buscar outro profissional que possa entender melhor dessa situação e te ajudar. Né? Então, acho que cabe, né, a pessoa, Ronizete, ela é responsável também, nesses quadros, em ajudar o próprio diagnóstico, né, Com do estado certeza. atual, porque é ela que está sentindo aquilo. Claro, autorresponsabilidade por si e pelo seu tratamento, né? É com essa autorresponsabilidade que eu vou monitorar os sintomas, claro, o profissional vai ajudar, esses aqui são os sintomas. Nós fizemos aqui o mapa da bipolaridade e o mapa da sua vida. Então, aqui nós temos esses dois lados que a gente precisa olhar. E você vai precisar olhar isso, porque eu não estou com você 24 horas, eu não estou com você toda semana. Você precisa trazer isso para a gente conversar, para a gente cuidar. É autorresponsabilidade mesmo. E aí a autorresponsabilidade entra naquele fator de consciência do tratamento. Se naquele estágio inicial lá o paciente estava numa pré-contemplação, sem saber o que era a doença, por que ele estava ali, mais à frente ele já entra numa etapa de ação, pré-contemplação, aí contemplação, que ele já está começando a se envolver, já sabe quando vai começar o tratamento, eu vou começar a fazer atividade física segunda-feira, eu vou começar a cuidar mais da minha alimentação, eu vou tomar medicação todos os dias no mesmo horário, eu vou dormir no mesmo horário, acordar. Não é dormir 8 horas, vou dormir meia-noite, acordar. Não, é dormir cedo, acordar cedo. E vou monitorar aqui os acontecimentos, o que está acontecendo comigo, os meus pensamentos. Fazer Uhum. registros de pensamentos, que é uma atividade da TCC, que registrar aquilo que aconteceu, que trouxe, desencadeou emoções, pensamentos afetivos, comportamentos disfuncionais. Isso o autocuidado que a gente tanto fala, né? Isso também é. Uhum. E Isso às é se vezes autorresponsabilizar. a pessoa acha que, ah, não, eu tô indo dormir 1 da manhã, porque na verdade a casa tá tranquila e já não tem mais ninguém ali pra ficar me cobrando, porque eu fico o dia inteiro na cama e eu tô deprimido e tal e tal. Só que a pessoa não entende que na verdade o cérebro dela, ele tá puxando ela para essa madrugada e dificultando ela de sair da cama da manhã. Uma vez eu tive um embate verbal com um paciente que falava, isso não é sintoma. Isso é porque eu quero ir dormir 2 da manhã, porque eu não tenho nada para fazer e é o momento que eu posso fazer as minhas coisas. Eu falei, então peraí. Então já é o que você quer? Então por uma semana você vai acordar 6 da manhã e assistir as suas séries das 7 às 10 da manhã, já que você está em casa, está sem trabalhar e tudo. É uma escolha. Então você facilmente
vai dormir 10 horas da noite, vai ser fácil isso para você. Você dorme às 10 horas da noite, você acorda às 6 da manhã e você vai assistir a série só para a gente testar. Aí pergunta se isso Uhum. deu certo por uma semana. É óbvio que não deu certo, porque não é você. É a doença que te puxa para de noite e ela te prende na cama de manhã. E é muito difícil sair da cama de manhã, porque o cérebro está totalmente sem vontade, sem ânimo. Então, é assim, e não é uma escolha, é um barco e a bipolaridade é o mar, e ela vai te levar para onde ela quiser. Se você não fizer algo que acalme o mar, ela vai te levar para lugares muito distintos e ruins, né? Então, é bastante complicado, né? Bom, passou rápido, já estamos aqui próximo dos últimos minutos, mas eu queria que você fizesse uma retomada sobre isso, justamente uma mensagem daquilo que é importante as pessoas fazerem para se ajudar. Sim, perfeito. Primeira coisa, se automonitorar. Muito importante, se autoconhecer. Mas mais do que se autoconhecer, se autoconscientizar. Porque se eu conheço e não me aproprio daquilo que sei sobre mim, fica no vazio. Então, a pessoa sabe que ela tem uma patologia. É uma escolha, você pode tratar ou não tratar. Não tratar tem consequências. Mas você vai tratar, então vamos fazer o dever de casa. Parte medicamentosa, a psicoterapia, e aí, gente, terapia com psicólogo, com CRP, né? Não cair em armadilhas, que infelizmente tem muitas armadilhas. No começo eu falei, né, sobre a dificuldade que foi para mim quando começaram a chegar casos graves. Trabalhar com casos como este não é para todo profissional, é importante buscar uma especialização. Então, busquem por pessoas que conheçam sobre a patologia a fundo, que estudem, porque isso vai reverberar no seu tratamento, no seu cuidado. Cuidar da sua rotina. Eu costumo falar com os pacientes que, é claro, são condições diferentes, mas, na verdade, são condições que são ações que beneficiam todas nós. Dormir cedo, acordar cedo, a alimentação, fazer atividade física, né? Isso é bom para todos nós. Só que, neste caso, ele é mandatório. Ele faz parte, é tratamento. Pode ser Uhum. prazeroso também. Esse caminho prazeroso a gente vai construindo junto na terapia. E viver a vida também não é o fim. Tem tratamento, e o tratamento, eu tenho muitos pacientes, você também tem, pacientes que estão levando uma vida muito normal, com conquistas, com satisfação, isso também acontece, viu, gente? Os comentários aqui tão preocupados, né? O fim? Não, não é o fim. Enquanto estamos vivos, não é o fim. É, gente, você tem que lembrar que existe um viés que quem tá geralmente bem, em geral, nem tá aqui assistindo live, vendo as coisas, porque às vezes tem outras coisas importantes para serem feitas. E, em geral, tem um filtro, que às vezes é a pessoa que tá mal. Então, tem um viés de quem vai estar colocando, isso não funcionou, tal, não sei o quê. É, eu tô voltando uma pergunta aqui porque a Cláudia Medeiros pediu para responder a dela, por favor, e tudo, que é sobre um filho que tem Uhum. tipo um toma lítio em vega, mas tem impulsividade e dorme mal, né? Lítio e vega são dois estabilizadores que cobrem a mania. Se ela não está bem coberta, eles precisam ser ajustados ou até combinados mais, porque, gente, isso é uma questão. O que mede os remédios é o quadro da pessoa. Se o quadro é muito grave, precisa de doses maiores ou de mais combinações. Se o quadro é mais leve, precisa de menos. E aí não pode ter estigma. Não pode ter estigma de forma nenhuma. Então, assim, tem o viés de que há pessoas que às vezes comentam, elas não estão bem. E, gente, se vocês perceberem que o terapeuta de vocês sabe menos sobre o transtorno bipolar do que vocês, é hora de trocar.
É simples, é muito simples, né? Isso pode acontecer? É claro que pode acontecer. Por quê? Nós nos especializamos naquilo que a gente busca se especializar. Tem gente que gosta de esquizofrenia, tem gente que gosta de luto, tem gente que gosta de autismo. Se a pessoa for me buscar para eu tratar um caso de autismo, eu não vou ser a melhor pessoa para ajudar. Então, vocês também, como pacientes, têm que olhar para quem está tratando de vocês e perceber. Será que o que eu li, o que eu estudei, eu sei mais até do que o próprio profissional que está me atendendo? Tudo bem, ele não é ruim por isso. Ele só não enveredou para um aprofundamento nessa área. Está tudo bem buscar uma outra pessoa. E a mesma coisa em relação ao psiquiatra, né? Porque as pessoas, a gente busca, às vezes a gente faz uma psiquiatria generalista, a gente faz uma psiquiatria aprofundada. Quanto mais aprofundado, menos ainda a gente sabe do todo, né? Porque a gente se envereda naquela área. Então, isso é normal, isso faz parte. Você vai buscar uma pessoa que trate de uma outra doença, às vezes é muito específico que um gastroenterologista não vai saber de uma doença autoimune específica que você tem. Então, cabe também a nós buscarmos ver se os profissionais que a gente está atendendo, e claro, como a Ronizete colocou, nem todo mundo que se intitula terapeuta no Brasil é psicólogo. Tá? Então, na internet a gente tem muito lá, terapia te ajuda a se livrar da ansiedade em 2 sessões. A pessoa não é psicólogo. Pode? Pode, porque na forma como é no nosso país isso é permitido, né? Então busquem saber isso, porque isso às vezes a gente cai a gente gosta da pessoa e se interessa pela pessoa e acha interessante, né? Assim, o que a pessoa traz, mas infelizmente às vezes as pessoas não têm uma formação sólida de fundo, ela só tem uma forma boa de falar e de se argumentar e que convence, né? Então, hoje em dia, a gente tem que se blindar de tudo isso. Sim, isso é muito grave, muito grave. Então, e é a saúde, né, a vida das pessoas, a nossa vida, e muito importante a gente se cercar de pessoas que realmente estudam e têm a É, formação para aquilo. exatamente, né? E mesmo na nossa área mesmo de psiquiatra, né? Assim, ah, fulano tem tantos seguidores, é psiquiatra especialista em transtorno bipolar. Como que ele se tornou especialista em transtorno bipolar? Onde? Né? Uhum. Sim, essas coisas eu não posso me intitular da noite para o Sim, dia especialista numa coisa, mas pode. As pessoas fazem isso. Elas leem sim, e elas viram especialistas em determinadas coisas. Só que cabe a nós, é nossa responsabilidade buscar saber como foi isso, onde, qual que é a trajetória, né, uhum. dessa pessoa, porque Sim, existem intenções de todas as formas, né? Infelizmente, exato, infelizmente isso existe, né? existe. E mas é isso. Boa semana. Tomara que seja uma semana boa, seja uma semana de bons atendimentos. E para vocês que Para estão nós. aí do outro lado assistindo, que seja uma semana melhor em termos de humor, energia, os sintomas melhorem ou desapareçam. E continuem firmes, porque a persistência é um dos pilares do tratamento do transtorno bipolar. Muito obrigada, boa noite, bom trabalho para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.